dia, hoje é 23 de maio, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse é o Ouvindo um Podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de economia e de negócios do Brasil e do mundo. Bom dia, querido e querido ouvinte, quinta-feira começando e por aqui a gente vai conversar sobre como tá faltando dinheiro em Cuba, papel, moeda mesmo, aquele que a gente saca no banco. Enquanto isso, na Bolívia tá faltando dólar e na Argentina, o presidente Javier Milei tá dando mais detalhes sobre como ele pretende dolarizar a economia dos nossos hermanos. O que está acontecendo nesses países aí da América Latina com crises em suas atuais moedas? É sobre esse assunto que a gente vai conversar nesse episódio de hoje. Também vou te dar uma palhinha sobre os resultados do trimestre da NVIDIA, a maior empresa de tecnologia do mundo e que fez com que os principais mercados globais, incluindo aqui os do Brasil, ficassem um pouco de lado até a noite desta quarta-feira, quando essa gigante global reportou os seus números. Para ficar ligado em todas essas notícias, é só seguir a gente lá nas redes sociais ou seguir o podcast aqui e ativar as notificações para ficar por dentro de todas as notícias. Gostaram como eu tô séria hoje? É que eu tô bem maluca. Vamos às notícias. Tomara que tenha um ouvinte novo e que tenha escutado com muita seriedade a introdução e aí não tenha entendido nada nesse finalzinho. Eu vou ficar tão feliz. Tudo bom, ouvinte novo? Agora sim a gente vai começar a notícia. E eu vou começar te contando esse caos falando um dado factual, uma notícia de último momento aí que aconteceu essa semana. A Western Union, uma das principais fornecedoras de serviços de transferência de dinheiro do mundo, reativou seus serviços para Cuba, após suspendê-los em janeiro devido a um incidente de cibersegurança que afetou os sistemas de pagamento eletrônico da ilha. A retomada das operações acontece em um contexto em que a população da ilha está lidando com um complexo sistema monetário, no qual circulam várias moedas, incluindo a MLC, a Moneda Libremente Convertible, criada em 2019 como uma denominação virtual usada para representar as moedas estrangeiras aceitas nas instituições bancárias da ilha. Essas remessas que vêm pela Western Union, que são remessas vindas do exterior, sempre foram uma fonte crucial de renda para as famílias cubanas. Só que a necessidade se tornou ainda mais aguda recentemente, em meio a uma grave crise econômica resultante das sanções mais rígidas dos Estados Unidos, da pandemia e também do turismo em declínio. Estudos mostram que quase 70% da população cubana recebe remessas de diversas formas, de acordo com o relatório de 2023 da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, o CEPAL, embora ainda não existam dados oficiais disponíveis do governo cubano. E é aqui que está morando o maior problema, não é a falta de remessa, mas é que há meses os cubanos sofrem com a escassez de dinheiro no país, o papel mesmo que a gente saca no banco, enfrentando longas filas fora dos bancos na esperança de retirar de um caixa eletrônico, enquanto o governo presidido por Miguel Díaz-Canel propôs desenvolver uma série de transformações para dinamizar a economia do país. Segundo a CEPAL, Cuba deve crescer 1,3% este ano, superando aí, em termos de crescimentos não significativos, apenas a Argentina e o Haiti, que vão ter quedas. A essa problemática de Cuba se somam os choques cambiais, com uma taxa oficial utilizada por indústrias e agências governamentais de 24 pesos por dólar americano, enquanto para pessoas físicas é de 120 pesos por dólar, mas no mercado informal pode chegar a 400 pesos. A ilha enfrenta apagões e falta de alimentos, que provocaram uma migração em massa e azedaram o ânimo nacional, levando aí a uma transbordação, fiquei na dúvida de qual é a palavra, da raiva para os maiores protestos de rua desde 2021, no início de março. As famílias cubanas que estão no exterior estão conseguindo mandar essas remessas através de outras instituições, agora a Western Union voltou a operar no país, mas quem está lá na ilha não está conseguindo sacar por falta de papel circulando no país. Enquanto isso, lá na Bolívia, está acontecendo o mesmo problema, só que em vez de ser bolívares, o que está faltando é o dólar. A escassez de dólares na Bolívia, devido à queda nas reservas do Banco Central, levou os setores produtivos a protestar. Isso após um acordo do governo com exportadores para que eles tragam 100% das divisas estrangeiras ao país.
O fenômeno de escassez de dólares na Bolívia está associado a diferentes fatores, assim como em Cuba também está associado à crise econômica que o país enfrenta. Lá na Bolívia, vai desde o modelo econômico do país, que é marcado por um alto gasto público, até a alta dependência dos excedentes da exploração de hidrocarbonetos, ou seja, o petróleo, e a falta de incentivo aos exportadores e ao setor privado. A falta de dólares no país impactou os importadores, que não conseguem pagar seus compromissos assumidos na moeda, e está afetando setores específicos, como a indústria farmacêutica. No ano passado, a Bolívia conseguiu evitar uma crise financeira ao aprovar uma lei que permitiu ao Banco Central vender parte das suas reservas de ouro. Vocês escutaram a moto passando? Claro que não. De acordo com informações da Bloomberg, quase todo o ouro permitido pela lei já tinha sido vendido, e em dezembro as reservas em dinheiro do banco se reduziram a apenas 160 milhões de dólares. Essa situação deixa o Banco Central boliviano com recursos limitados para conseguir manter a paridade de 6,9 bolívares por dólar, que está vigente há 16 anos. Na Bolívia, o câmbio é fixo, diferentemente do Brasil, em que o nosso câmbio é flutuante. Ele é demarcado aí pela oferta e demanda do mercado. A taxa de câmbio oficial, o preço do dólar na Bolívia, estava nessa sexta-feira passada, no caso, em 6 bolívares e 91. Mas, devido à escassez, tem um mercado aí clandestino de dólares que o vende atualmente acima de 8,50. Além disso, foi constatada a escassez de alguns produtos básicos, especialmente o combustível. Enquanto uns têm muito poucos dólares, no caso, outros querem ter muitos dólares, ou pelo menos o suficiente para fazer uma economia girar, que é o desejo do presidente da Argentina, Javier Milei, que reafirmou a sua promessa de campanha de dolarizar a economia da Argentina, apresentando a explicação mais clara até o momento do plano econômico do seu governo. Ele afirmou que, após sanear o balanço do Banco Central por meio do pagamento dos seus passivos locais e da reforma do sistema financeiro, a Argentina avançaria para a livre concorrência de moedas, o que significa que tanto o peso quanto o dólar americano teriam um curso legal. Nesse momento, o peso seria fixado a uma taxa de câmbio flexível. O Banco Central argentino deixaria, então, de imprimir pesos, permitindo que o dólar, que Milei espera que se torne a moeda dominante, o substitua. A autoridade monetária mantém um controle rigoroso sobre o peso e só permite que ele se desvalorize 2% ao mês, apesar da inflação mensal ser 4 vezes superior a esse nível, uma paridade móvel que o governo disse que pretende manter. Segundo Milei, em um discurso em um evento empresarial realizado em Buenos Aires nesta terça-feira, abre aspas, os pesos serão uma peça de museu, fecha aspas. Ele acrescentou que quando o peso se tornar muito raro, a economia vai ser dolarizada para que o peso desapareça. Desde que ele assumiu o cargo em 10 de dezembro, com a promessa de erradicar a inflação anual de 3 dígitos e dolarizar a economia, Milei tem se apressado para reduzir os passivos do Banco Central com o objetivo final de fechar a autoridade monetária. Ele já cortou as taxas de juros 6 vezes, até 40% na semana passada, desde os 136% no início do seu mandato. Mas agora você de Governador Valadares em Minas Gerais? Será que temos um ouvinte daí que está se perguntando neste momento o que é esta mania latino-americana de olhar para o dólar americano e querer implementar em seus respectivos países? Isso faz sentido? Isso ajuda os países? Ou isso é um problema? Pois veja bem que atualmente na América Latina temos 3 países dolarizados: o Equador, El Salvador e o Panamá. Nos anos 2000, o então presidente do Equador, Jamil Mahuad, deu início ao processo de dolarização do país. À época, a economia local passava por uma grave crise econômica que somava hiperinflação, instabilidade bancária e desvalorização constante da moeda local, que se chamava sucre. O processo de substituição do sucre pelo dólar foi feito em etapas. O governo estabeleceu uma taxa de câmbio fixa entre as moedas e a população teve um período para trocar suas antigas cédulas de sucre por dólares nas instituições financeiras. O processo de dolarização trouxe alguns benefícios imediatos, como estabilidade nos preços, redução da inflação e maior confiança nas transações comerciais. No entanto, o Equador enfrentou alguns desafios. O país perdeu a sua capacidade de usar a política monetária para ajustar a economia em momentos de crise, já que não tem controle sobre a emissão da sua própria moeda. Além disso, a dependência do dólar americano deixou o país vulnerável a mudanças na política econômica
dos Estados Unidos. Inclusive, o Equador está numa crise econômica que se iniciou há mais ou menos 2 anos, pós-pandemia, e que quase levou ao impeachment do presidente Guilherme Lasso no ano passado, por conta de protestos, dado o alto custo de vida do país, que segue a paridade do dólar americano. Já em El Salvador, a situação foi que no ano seguinte à dolarização do Equador, o então presidente de El Salvador, Francisco Flores, anunciou que o país passaria a ter 2 moedas oficiais, o colón e o dólar. No entanto, não ria do nome da moeda de El Salvador. Ninguém tá rindo. No entanto, à medida que a moeda americana ganhava espaço, os colonies desapareciam gradualmente, até que o país ficasse apenas com o dólar. Além do dólar, em 2021, El Salvador se tornou o primeiro país a adotar o Bitcoin como moeda legal, depois que o Congresso aprovou a proposta do presidente Nayib Bukele de abraçar a criptomoeda. Já no Panamá, a moeda oficial é o Balboa. No entanto, o dólar americano é amplamente utilizado e aceito em transações financeiras e comerciais em todo o país. Posso atestar, estive no Panamá. Quem acompanha esse podcast sabe que gravei um episódio do aeroporto, era o aeroporto do Panamá. De fato, em nenhum momento eu vi alguém usando qualquer outro tipo de moeda que não fosse o dólar americano. O Balboa tem paridade fixa com o dólar, o que significa que um Balboa é equivalente a $1. Isso acontece porque o país tem uma relação econômica e comercial estreita com os Estados Unidos, afinal de contas está lá o Canal do Panamá. O Balboa, que continua vigente, mas nem é mais impresso, quase não se usa. Essa moeda praticamente tem um símbolo figurativo lá no país. E como o Panamá é um paraíso fiscal, que além de ter o Canal do Panamá também atrai muitas empresas por conta do não imposto, por lá há uma facilidade aí de troca e um influxo de dólares muito grandes no país. E agora uma notícia mais quentinha para você é que a Nvidia, a fabricante de chips que está no centro das atenções sobre o mercado potencial que envolve o avanço da inteligência artificial, apresentou outra previsão otimista de vendas para o atual trimestre, em uma amostra de que os gastos corporativos com a computação de inteligência artificial continuam fortes. A receita do segundo trimestre vai ser de cerca de 28 bilhões de dólares, segundo a empresa em um comunicado nesta quarta-feira, depois do fechamento do mercado. O guidance, ou seja, a previsão da empresa para o futuro, reforça o status da Nvidia como a maior beneficiária dos gastos de outras companhias com o desenvolvimento da IA. Os chamados aceleradores de IA da empresa, chips que ajudam data centers a desenvolver chatbots e outras ferramentas de ponta, se tornaram um produto muito procurado nos últimos 2 anos. O valor de mercado da Nvidia disparou no período, ultrapassando 2,3 trilhões de dólares. As ações subiram imediatamente aí após a divulgação desses resultados e elas já acumulam 95% de alta neste ano, impulsionadas pelas esperanças dos investidores de que a empresa deve continuar a superar essas expectativas. A Nvidia foi cofundada em 1993 e começou como uma fornecedora de placas gráficas para games de computador. O lançamento do ChatGPT da OpenAI em 2022 desencadeou... Já foi em 2022 isso? Quê? É sério? Desencadeou uma corrida entre grandes empresas de tecnologia para construir sua própria infraestrutura de IA. A corrida fez dos aceleradores H100 da Nvidia um produto indispensável. Eles são vendidos por dezenas de milhares de dólares por chip e muitas vezes estão em escassez. E olha só que interessante. Um grupo de 4 empresas são os maiores compradores da Nvidia e representam cerca de 40% das vendas. Te dou 3 segundos para gritar aí no seu cérebro o nome delas. 3, 2, 1, 0. Dei um a mais que são 4. Amazon, Meta, Microsoft e Google são as maiores clientes da Nvidia. Olha que grande família feliz. E chegamos ao final de mais um podcast e com a grande participação aí de muitos ouvintes. Isso me deixa inenarravelmente feliz. Que palavra bonita, né? Por exemplo, a Denise diz que ouve o podcast enquanto ela toma o café da manhã dela em Xangai, o que faz o tofu dela ter um sabor especial. Ultimamente o podcast estava meio sem graça, só lendo notícias sem contexto, e agora ela gostou
da mudança. Denise, me conte. Agora fiquei curiosa. Como funciona esse fuso horário? Eu posto meia-noite e pouco? Aí você tá tomando... Eu não faço a menor ideia. Que horas são na China? Tarde, cedo. Fuso horário é uma coisa que me deixa muito confusa. Achei chiquérrimo ter um ouvinte que está na China. E gostei do pessoal aí. Pedro falando que gostou. Hilarie gostando. Não vou nem mais ler o resto. Se Hilarie disse que gostou, é porque tá gostado. Israel também gostou. Leonardo, Fábio. Todo mundo gostou. Teve gente que não gostou. Mas aí, gente, como eu gostei, aí é uma disputa de interesses aqui, né? Então, vai ser um problema. Por exemplo, a Roberta disse que adorou e que adoraria ser meu mosquito também. Enquanto eu estava falando de moscas, que me incomodaram ao longo de uma prática de yoga. E aí eu imagino que ela esteja se relacionando com isso. A Cíntia também me lembra aí que vários itens da minha casa são feitos de aço, como geladeira, máquina de lavar, micro-ondas, fechadura, moedas, latas, milho, leite condensado, achocolatado e nas de tinta também. E 80% dos carros é feito de aço. Do peso dos carros é aço. Incrível. E assim como temos ouvintes de Xangai, temos ouvintes de Curitiba, como o Américo. Muito obrigada, pessoal, pela participação de vocês. Eu gosto muito de ouvir e ver... Ouvir não, né? Eu não tô ouvindo vocês. Na minha cabeça tô ouvindo. E um grande parabéns para o Eric Danilo, o marido da Valesca, que era seu namoradinho e que depois virou seu marido. E Thiago Vitor diz que achou arretado, o que eu considero uma honra demais. Ser o que eu achei demais falar que ouvir o adjetivo arretado para o meu podcast. Vou colocar na descrição dele, inclusive. Obrigada. O Alan defende minha pronúncia de podcast, porque here is Brasil. E eu posso falar do jeito que eu quiser, o meu podcast. E alguém falou aqui... Cadê? Eu tinha um comentário maravilhoso sobre... Às vezes, aqui, Letícia diz que 1% pode ser o suficiente se já houver um acúmulo de irritabilidade. É verdade, Letícia. Inclusive, ontem eu tive um surto. Porque eu estava muito irritada. Aí eu acumulei a minha irritabilidade. E tal qual uma boa pisciana, se você acredita nisso, eu, em vez de falar em coisas em doses homeopáticas, as deixo acumular até que eu explodo. Sem, aparentemente, nenhum motivo. Mas é porque existem vários motivos. Eu só não elenquei nenhum deles. Muito legal ser eu, viu? Eu juro que eu sou massa. Arretada, como diria o Vitor. Depois dessa baboseira, um episódio de 20 minutos, eu vou acabar por aqui, né? Já deu. Uma boa quinta-feira pra vocês. Até amanhã.